olá, amores, aqui é a Prisca Rocha. Gostaria que vocês que gostaram dos nossos vídeos, que compartilhassem, curtissem, sabe? Porque é importante pessoas serem despertas. E esse livro é maravilhoso, gente. É o Livro de Telos 1, de Aurélia Jones, tá? Eu anteriormente falei sobre capítulo 1, 2, 3, 4 e 5. E agora vamos falar 6, 7, 8. Porque assim eu tô resumindo bastante para não ficar algo enjoado para vocês, para que vocês fiquem até o final, porque a gente precisa despertar pessoas nessa nova consciência, saber que existem seres de outro mundo que nos auxiliem, né? E no interior da Terra também, tá? Então vamos lá. O código de entrada de Telos. Nós falamos sobre a cidade, agora vamos falar sobre o código de entrada da cidade. Os lemurianos anseiam entrar em contato conosco, vocês sabem disso. Qual é o código? Um dos códigos, coração com coração. É uma das chaves. Eles sabem os desejos e anseios que os terrenos, nós, seres adâmicos, têm em conhecê-los. Pelo menos eu tenho muito. A espera chegará ao fim. Vocês adquirirão, todos nós, uma expectativa sobre uma nova vida envolvida nos princípios divinos de verdade e fraternidade. Código de entrada de Telos. Eles convidarão pequenos grupos para visitar Telos. Gente, preste atenção. Toda noite, muitos terrenos que já têm uma consciência fazem essa viagem para Telos, estudam lá em Telos, todas as noites que a gente dorme. Algumas pessoas que são despertas, eles são enviados para Telos, para os templos de Telos, estudar e depois voltam. Então, vocês podem observar que vai ter dias que vocês vão acordar de uma forma assim, com uma energia, vão dormir de uma forma e acordar de outra forma, com uma energia maravilhosa, cheia de ideias, querendo aprender coisas que vocês já aprenderam lá, mas querendo pesquisar aqui, inconscientemente, tá? Mas somos levados, quero que vocês entendam que somos levados para estudar em Telos, tá? Então, o que acontece? São grupos que são enviados, tá? No início, as visitas serão através de convites. Então, quando a gente dorme, esses convites são realizados. Não se preocupe pela forma dos convites, tá? Tem várias maneiras de comunicação. Para a gente sair da terceira dimensão e para a quinta dimensão, existe um código. É necessário que o convidado atenda os requisitos do código de entrada, né? Não é de qualquer maneira, não é qualquer um. Então, você imagina, você está sonhando, só que você está em desdobramento na realidade. Mas vamos dizer que você esteja sonhando com a cidade de Telos sem entender nada, que eu estava entre seres, eu não sei, não entendi nada. Você tem que ter pelo menos... A porta de entrada é esse entendimento, esse despertar. Porque como você vai ser levado se você mesmo não quer ir? Eles não fazem isso, tá? Você tem que querer também, tem que estar nessa vibração de querer estar junto com eles, é aquela coisa, né? Antes de tudo, para aqueles que alcançaram a consciência de quinta dimensão. Então é isso que eu estou explicando. Tem que ter uma consciência de quinta dimensão. Amor incondicional por si pelos outros. Então, como que vai ser uma pessoa, gente, que tem uma vibração negativa e para Telos? Jamais. Tem que ter o equilíbrio entre o feminino e o masculino dentro de você, sabe? Você tem que ter uma consciência da dualidade, tá? Você tem que se autodescobrir, ter o potencial divino com você, tá? Precisa se limpar os corpos. Então, uma pessoa que só vive numa vibração baixa, vai para Telos? Não vai, tá? Eliminar alguns registros do passado, que embora os sacerdotes amenizaram, mas alguns ainda vieram com alguns registros de raiva, de dor, de tristeza. Então, também tem que liberar, tá? Deve ser liberados da sua mente subconsciente, do plexo solar e do corpo emocional. Então, pessoas que vivem
por exemplo, assim, com seus chakras alinhados, em meditação, com energia positiva, sabe? Pessoas amorosas que queiram dividir, que gostam do próximo, são pessoas provenientes a fazer essa viagem para Telos. Vamos lá, tem que ter uma vibração de amor divino, sabe? Vamos ver mais, ó. Vamos lá, ó. Em terceiro lugar, apenas aqueles que completaram a 7ª iniciação espiritual e estiverem prontos ou quase prontos para a cerimônia de ascensão. Porque vocês podem visitar Telos, mas tem pessoas que, além de visitar, ainda passam por cerimônias. Mas aí, para chegar à cerimônia, tem que realizar a iniciação espiritual. Vocês lembram lá atrás, quando eu falei que a Aurélia passou por 3 anos de iniciação? Tá? Imagine a gente. Então, olha só. Em terceiro lugar, apenas aqueles que completaram a sua 7ª iniciação espiritual e estiverem prontos ou quase prontos para as cerimônias de ascensão. Então, isso aí já é quando já for muito mais lá à frente, né? Atenderão os nossos códigos de entrada neste planeta, o serviço de Cristo sobre o Senhor Maitreya e o Senhor Sananda. Olha que interessante, você tem que estar numa vibração bem acima para você estar numa situação dessa, porque olha, é mágico, sabe? É onde pode se candidatar para receber essas iniciações dos planos internos. Então, para fazer as visitas, existem escalas, tá? Então, provavelmente vocês vão começar indo em desdobramento, sem lembrar de nada. E depois vai ter um momento que vocês vão começar a lembrar de alguma coisa ou outra. Depois vocês vão despertar e querer entender mais sobre esses seres, que é o meu caso. Então, eu me recordo que quando eu era mais nova, eu era criança, eu me recordo de algumas dessas visitas. Mas eu era mais nova, bem mais nova, tá? Bem novinha mesmo, criança. Eu me lembro das visitas que eu fazia ao mundo de Telos, sabe? Depois a gente vai crescendo, vai tendo vários hábitos, às vezes até nocivos, que às vezes nos impedem até de fazer essa visita, né? Mas quando criança eu me lembro muito, muito. Tanto que quando eu pego o livro para ler, que pode acontecer isso com vocês, você vai despertar, vai lembrar de muitas situações que você viveu em Telos. Porque todas as pessoas que estão prestando atenção nesse estudo têm lá dentro essa conexão com os lemurianos, tá? A maioria de vocês não está consciente de que essas iniciações ocorrem nos planos internos. Atravessar essas iniciações e atingir a ascensão e a liberdade espiritual tem sido muito de suas muitas reencarnações nesse planeta. Para os códigos de entrada, existe um candidato que tem atingido este nível de iniciação para entrar em Telos. Para cada requisito, várias ramificações. Então, não é qualquer um, né? Existe todo um planejamento. Claro, gente, como eu falei, eu lembro de muitas das minhas visitas na infância. Hoje, eu não me lembro, não me recordo. Mas pode ser que você que está vendo esse vídeo pode fazer essa viagem, já tenha tido essa viagem, sabe? E tá recordando agora. Abra os seus corações para amar e sentirão que as iniciações são muito mais fáceis de atravessar, de experimentar. O refinamento que essas iniciações trazem à nossa consciência abrirá portas não só para Telos, mas também para a Nova Lemúria e outros lugares mágicos maravilhosos. Lembre-se de que o amor é a chave, gente. Sempre os lemurianos falam em amor. Gente, existem médios que falam muito sobre a Lemúria, que já foram até a Lemúria. Então, gente, às vezes você fala assim, olha, fulano tem vários dons. Você não sabe se eles já adquiriram esse dom lá através das iniciações. Então, preste atenção na vida espiritual. Deixa um pouquinho essa vida terrena, essa vida que nos fazer tudo de forma mecânica, sabe? Que
que nos deixam nem respirar. Então, procure amar mais a si, como eles nos ensinam, e ao próximo. Ah, mas é difícil, o ser humano é muito ruim, eles fazem muitas coisas com a gente, isso e aquilo. Vamos fazer a nossa parte. Se o outro não faz, quem quer ser desperto somos nós. Então, vamos fazer com que sejamos despertos, tá? Faça isso, faça esse exercício na sua vida, tá? Então, vamos para o segundo nível da cidade de Telos. São agrupados todas as atividades de fabricação, produção, tá? Porque eles também têm as necessidades da população da cidade, compreende também escolas. Lá tem escolas, lá tem templos. Olha, quando eu começar a falar dos templos, vocês vão amar. Lá tem escolas, as crianças estudam, tem um tempo diferente das nossas, né? Estudam botânicas, estudam algo muito mais natural do que a gente, assim, sabe? Eles estudam energias, botânicas, cristais, muita coisa. É um nível inteiramente consagrado nos jardins Gente, os jardins da Nova Lemúria de Telos hidropônicos. Tudo eles plantam, eles sobrevivem naquilo que eles plantam, e lá é dividido igualmente. A comida é cultivada e muito agradável. Os métodos deles são próprios, mas são eficazes. Produzem uma grande variedade de alimentos que nutrem as pessoas, gerando corpos vigorosos, resplandecentes, de saúde, que não envelhecem. Então, é um povo que não envelhece. Olha isso. Sim, se você está perguntando aí se eles se alimentam como a gente, sim, eles se alimentam, mas como seres de quinta dimensão, gente, não é igual a gente. Até a quantidade, os alimentos são tudo diferente. Não é como a gente, por favor. Entendam que eles se alimentam, mas de uma forma de quinta dimensão. Então, assim, eles não precisam comer muito. Então, um pouco que eles comem, por isso eles são esbeltos. Pouco que eles comem dura muito tempo, sacia muito tempo, tá bom? Só come quando querem e manifestam aquilo que desejam comer. A comida não é tão sólida. Embora ela tenha substância, gosto, cor, ela seria considerada uma comida etérica. Olha isso. Em sua percepção de terceira dimensão, seria uma comida etérica. Então, pra gente é uma comida etérica. Para eles é a comida deles normal. Os jardins hidropônicos são capazes de produzir colheitas continuamente aceleradas. Então, assim, eles retiram da terra e ao mesmo tempo já está cultivando, sabe assim? É muito interessante. O quinto nível é um nível inteiramente consagrado à natureza, às árvores, tá? Os lagos, animais. Lá os animais são vegetarianos, tá? Lá os animais são vegetarianos e convivem em total harmonia, tá? Eles possuem meios de transporte, tem calçada, tem esteiras móveis, elevadores, trenós eletromagnéticos, semelhante às motos de neve. Para circular entre as cidades, os residentes usam o TUB, um sistema de metrô eletromagnético capaz de atingir uma velocidade de 4.800 km por hora. Eles são um pouco parecidos conosco, tá? Mas eles são mais altos, mais encorpados. Assim, nós, por exemplo, se for pegar um lemuriano e um adâmico, eles são bem mais esbeltos. Quando falo encorpados, é porque assim, não é que eles são aqueles caras malhados e fortes, assim como a gente se modifica hoje. Mas é um corpo natural, vamos dizer assim. Mas não isso, embora sejam esbeltos,
mas não é de uma magreza, sabe? É o corpo esbelto, é um corpo físico normal, vamos dizer assim. Não é algo malhado, mas também não é tão magro. Mantém uma aparência jovem, tá? Sempre entre 20 e 40 anos. Conforme a escolha deles, eles podem modificar a aparência facilmente. Em telos, ninguém apresenta sinais de envelhecimentos ou cabelos grisalhos pela passagem do tempo. O dom de viver em corpo perfeito vem da graça de ascensionar em uma consciência de quinta dimensão. Então, gente, a quinta dimensão é maravilhosa. Vocês imaginam a tecnologia deles. Eles se reúnem sempre em comunhão, em celebração, eles gostam de celebrar. Dançam, eles cantam, tocam músicas, sempre expressam amor juntos, restabelecem a alegria sempre, celebram muito o amor e a herança lemuriana, sabe? Embora eles passaram pelo que eles passaram, mas eles não ficam se lamentando, eles sentem saudade da terra, mãe, mas não ficam se lamentando, eles tentam, eles se ressignificaram, sabe? Eles ensinarão a todos nós a criar uma vida cheia de magia, sabe? Pedem para ler as palavras e auxiliar a divulgar a consciência, que eu tô fazendo, e vocês, por favor, que lerem esse livro, que possam fazer isso também, divulgar a nova consciência, fazer o possível para contribuir à nossa subida à superfície, porque eles desejam subir e nos ajudar. Então, se você se conectar coração com coração com os lemurianos, eles virão até você de uma forma invisível, mas falando mentalmente ou de coração para coração. Você pode pedir a eles, sabe? Uma orientação, uma ajuda. Eles já estão prontos. Eles só estão esperando o despertar da consciência nossa, tá? A subida prematura à superfície anularia o objetivo e iria criar contratempos. Então, eles não vão subir sem ter a permissão e sem ser o tempo. Vai chegar o dia. Vocês sabiam que eles nos monitoram, que veem a gente, que tomam conta da gente. Eles têm uma compaixão muito grande, um amor muito grande pela coletividade, por todos nós, tá? Agora, a gente tem que estar vibrando em amor e vontade de viver, sabe? Porque para que isso também aconteça, esse despertar, a gente tem que elevar o nosso nível de consciência e de evolução, tá? E às vezes a gente fala assim, vamos fazer o estudo do livro de telas, as pessoas não têm noção e também nem querem saber. Olha a grandiosidade dessas informações que foram canalizadas, tá? Através de Aurélia Jones, pelo sumo sacerdote de Telos, Mestra Dama e outros, tá? Então, vamos finalizar com mais um ensinamento de Mestra Dama. Gente, ainda tem muita coisa, sabe? Então, acho que vocês precisam ler esse livro, é o Livro de Telos 1, de Aurélia Jones. Qual é a qualidade do diálogo interior que você mantém consigo mesmo a cada instante? Eu vou repetir, Mestra Dama falando. Qual a qualidade de diálogo interior que você tem consigo mesmo a cada instante? Ele reflete as suas aspirações? Fica essa pergunta aí de Mestra Dama para todos vocês. Então curtam, compartilhem esse vídeo para que mais pessoas sejam despertas pelo amor dos nossos irmãos mais velhos lemurianos. Gratidão sempre. Então aqui terminamos o nosso estudo do livro de Telos 4 e vamos para o 5. Gratidão sempre. Olá, amores! Então, voltando ao nosso estudo de Telos. Então, sobre o código de entrada de Telos. Abra os seus corações para amar e sentirão que as iniciações são muito mais fáceis de atravessar do que continuar a experimentar as dificuldades em que se encontram agora. O refinamento que estas iniciações trazem à sua consciência abrirá as portas não só para Telos, mas também para a nova Lemúria.
e outros lugares mágicos maravilhosos, como já tinha lido anteriormente. Lembre-se que é sempre de que o amor é a chave, queridos. Agora vamos falar um pouquinho sobre as crianças de tela, gente. Ai, meu Deus, sou apaixonada. É muito. Então vamos falar sobre as crianças de telas. Olha, as crianças de telas são assim. As crianças têm sido contato com as pessoas da superfície há centenas de anos. Por quê? Porque elas adoram visitar aqui nosso planeta. Elas visitam através de uma tela, elas veem tudo que acontece aqui, dizem que elas se divertem muito com as coisas que tem aqui, né? O único contato é através da superfície ou através da TV, né? Algumas crianças de outras cidades intraterrenas têm com os telusianos, assim como as suas famílias. Então, crianças de outros seres também, de outras cidades, se comunicam com os telusianos. Todos viajam regularmente entre as cidades da rede Agartha. Quando as nossas duas civilizações se tornaram uma, as nossas crianças se reuniram com as suas. Então dizem, aliás, através do livro, né, fala que as crianças têm muita vontade de se comunicarem com as crianças daqui. Em telas, somente quando o casal está unido em um casamento sagrado é que eles têm a permissão de ter filhos. Então eles se casam. Uma vez que ter filhos em telas é um projeto de longo prazo. Por quê? Porque assim, lá em telas não é como a gente casa, descasa. Embora eles entendem que quando não há amor, eles podem cada um seguir a sua vida. Mas tanto o casamento quanto a separação não é como o nosso. Não tem essa questão. É um acordo que eles fazem, não tem uma questão de mágoa ou traição. É quando realmente esses seres de luz não estão na mesma vibração. Então, para se ter um filho em telas, tem que ter um planejamento, porque eles entendem que para ter um filho, os pais têm que estar juntos. E aí, não é aquela coisa de ter filhos e um pai ir para lá, a mãe ir para cá. Não é isso, é um planejamento. Bem, as crianças passam por 2 anos completos de atendimento de ambos dos pais. Então, 2 anos vão ficar ali com os pais, né, direitinhos. O pai se afasta de seus deveres para viver. O período de 2 anos é assegurado aos pais. Então, assim, tanto o pai quanto a mãe, eles estão ali para ficar 2 anos literalmente com a criança. Vê como isso é algo até psicológico. Porque quando nós somos assistidos pelos nossos pais durante a infância, com muito amor, com muito carinho, normalmente a gente cresce como um adulto mais seguro, tá? E aí é importante. Olha como é que esses seres ensinam muita gente. Um recém-nascido em telas receberá 10 pares de padrinho logo após o nascimento. É comum que todos os padrinhos escolhidos tenham seus próprios, tenham seus próprios filhos, tenham sua própria, sejam um casal, sabe assim? À medida que a criança cresce, um tempo convivendo com cada padrinho, isso inspira as crianças, sabe? Tá sempre um tempo com os padrinhos, cria uma conexão, cria amor. As crianças aprendem cedo que sempre serão amadas. As crianças começam a estudar com a idade de até 3 e então eles começam de 3 a 18 anos a estudarem. Por isso os pais ficam até 2, que aí com 3 já começam a estudar. A língua lemuriana é originária da linguagem universal da nossa galáxia, que é conhecida como Solar Amaru. Outras línguas planetárias, como sânscrito, hebraico e egípcio, são línguas planetárias, originadas lá, ó. Também rastreia suas origens até Solar Amaru. O inglês é ensinado como a segunda língua opcional. Os professores de todas as escolas de telos são experimentados.
sacerdotes e sacerdotisas da ordem de Melquisedeque. Com a idade de 18 anos, a conclusão da educação básica, eles podem ir para a ordem prateada dos homens ou para outros lugares para, vamos dizer assim, praticar aquilo que aprendeu, tá? Em nosso sistema solar, as frotas ativas são a prateada, a frota ametista e a frota arco-íris. Dessas três, a frota prateada é composta quase que exclusivamente de seres nascidos no planeta Terra, principalmente de Telos. Vou repetir. Destas três, a frota prateada é composta quase que exclusivamente de seres nascidos no planeta Terra, principalmente de Telos. Epocide, que é a cidade Atlante, localizada sobre o estado do Mato Grosso, no Brasil. Existe uma cidade, olha só. Eu não sei se é Poseide ou Pocide, acredito ser uma ou outra. É uma cidade Atlante, localizada em Mato Grosso, no Brasil. Então ela está lá. Claro que aos olhos de terceira dimensão a gente não consegue enxergar. A maioria das naves que vocês veem em seus céus, mais conhecidas como OVNIs, são as naves da frota prateada de Telos e Poseide. Eu vou falar Poseide, gente. Se eu tiver errada, vocês podem escrever aí embaixo. Então, olha só. Então, a frota prateada está entre o nosso mundo aqui, tá? Então, na maioria das vezes, os OVNIs que a gente vê vêm da frota prateada, mas pode vir de outros também, tá? Aqui é de acordo com o livro. E aí, pra gente finalizar, mais ensinamento. E que eu acredito que é de Anahimá. Aqui me parece ser, vendo aqui, um ser de aspecto feminino, Anahimá, tá? Então, se eu lá atrás falei masculino, me perdoe. É um ser mais feminino, é um ser feminino. A perfeição é o estado de ser que continua sempre se expandindo para a eternidade. Não importa o degrau de perfeição que possa alcançar, existe sempre um nível superior para qual se abrir e expandir. Isso é o que cria a magia da iluminação. Então a gente está sempre em constante aprendizado. É o que eu sempre falo para você. Eu sou uma eterna aprendiz. Você também é um eterno aprendiz. Quando a gente acha que a gente já estudou tudo, tem sempre algo para os seres trazerem para a gente. É o que aconteceu comigo. Eu já tinha feito tudo aquilo que eu queria na minha vida estudar. Mas depois eu comecei a sentir uma necessidade de experimentar sobre novos seres. Até que esse livro caiu na minha mão. Que não foi de uma forma aleatória, com certeza. Porque a paixão foi tão grande. Eu li os 3 livros e todos os 3 eu chorei muito. Tá? Então, gratidão, gente. Gratidão pela paciência. Curta. Compartilhe, por favor, esse vídeo para que novas pessoas sejam despertas. Gratidão, gratidão sempre. Beijo.